Gravando mais uma aula aqui pro meu canal, me chamo Caio Vesper, sejam muito bem-vindos. Nessa aula daqui eu vou falar para vocês sobre o potencial de membrana, tá? A gente terminou a série de endócrino, graças a Deus, tá? De sistema endócrino. Agora vamos passar para outra. E vamos começar com o potencial de membrana. De novo, como sempre, aqui embaixo na descrição tem um roteiro da aula, tá? Um roteiro de estudo para você conseguir estudar depois da aula, tá? Então, já clica aqui embaixo e já pega o roteiro. Tá? Caio, vamos lá. O que é potencial de membrana? Vamos para o iPad, antes que eu me esqueça. Tá? O que é potencial de membrana? Potencial de membrana é a tensão elétrica, né, que existe através da membrana celular. Tá? De novo, é a tensão elétrica, né, ou seja, a diferença de cargas que existe através da membrana. A gente tem a célula aqui. Eu desenhei a célula aqui para ficar mais claro. Esquece a célula por enquanto. Fora da célula, no ambiente extracelular, a gente tem meio que uma neutralidade de carga, né? A gente tem o tanto de carga positiva é mais ou menos o tanto de carga negativa. Então é um ambiente meio neutro. Agora, perto da célula, né, lá perto da membrana, aqui ó, desenho aqui ó. Aqui ó, fora da membrana, né, a gente vai ter carga positiva com carga negativa, né, um ambiente meio neutro. Chegando perto da membrana, tá? Chegando perto da membrana, a gente vai ter uma diferença de concentração. Você viu que de fora da membrana, né, perto, mas de fora da membrana da célula, eu tenho um excesso de carga positiva. Tá? Um excesso de carga positiva. Na parte de dentro, eu tenho o contrário, eu tenho um excesso de carga negativa. Tá? Um excesso de carga negativa. Só que, como a membrana, né, ela não deixa muito passar, né, a bicamada lipídica não deixa muito passar essas cargas, né, você vai ver que não é muito assim. Eu vou explicar mais pra frente. Mas como essas cargas ficam do jeito que tá, por enquanto, tá? Não vou explicar, vou explicar mais pra frente que não é bem assim. A gente cria uma diferença de tensão. Aqui fora da membrana tá muito positivo e dentro da membrana tá muito negativo. Né? No líquido intracelular está muito negativo. Então a gente fala que a gente cria um potencial de membrana. Tá? É essa tensão que existe, essa tensão acumulada, né, de carga positiva. Um acúmulo de carga positiva de fora e um acúmulo de carga negativa de dentro. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, líquido intracelular sobrando cargas negativas, tá? E por isso que o potencial de membrana da célula geralmente é negativo. E o líquido extracelular sobrando carga positiva. Tudo bem? Tá, eu coloquei aqui, ó, bicamada lipídica impede a passagem de cargas, né? Ela faz uma barreira e cria essa tensão. Porque se pudesse passar cargas livremente aqui, né, sem nenhuma força impedindo, ia neutralizar, tá? Mas não pode passar por causa da bicamada lipídica. É o seguinte, tá? Como é que isso funciona na prática? Como é que esse potencial é causado, né? Ele é causado por diferenças de concentração de íons, né? Essas cargas são íons. Como assim, cara? Eu vou explicar melhor. Olha só, por exemplo. Pega essa célula aqui. Né? Caio, como é que eu formo potencial de membrana? Pensa. Numa célula, né, a gente tem potássio. Né? Dentro da célula a gente tem potássio. E a concentração de potássio, né, para dentro da célula é muito maior do que a concentração de potássio fora. Muito maior mesmo. Tá? Lembra do ensino médio? Se eu tenho uma concentração dentro da célula maior de potássio, né, e lá fora tem uma concentração menor, a tendência é, por difusão, o potássio sair da célula. Você concorda comigo? Né? Pô, se está menos concentrado fora da célula e mais concentrado dentro, o potássio vai sair. Tá? É uma força química. Né? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, força química. Força química. Porém, olha só, pensa comigo. Imagina que essa célula estava neutra, né, de início. E aqui tem carga positiva, que é o potássio, né, que o potássio é positivo, e tem igualmente cargas negativas, né, sei lá, o mesmo tanto de cargas negativas. O potássio, como ele está em menor concentração fora da célula, ele tem tendência a sair da célula. Só que essa carga negativa aqui, esses íons negativos, não vão junto.
Porque não tem essa diferença, muita essa diferença. E porque também não passa pelo canal de potássio. Então, calma aí. Se está saindo potássio, né? Então, cada vez tem mais potássio aqui, ó. Pá, K+, 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 pá. E esse potássio estava dentro da célula, igualando com as cargas negativas aqui. Ele está saindo. Pô, tá saindo carga positiva para fora da célula e tá ficando com carga negativa. Tá saindo carga positiva, que é o potássio, e tá entrando e tá ficando, né, na célula carga negativa. Pô, eu criei uma diferença de potencial. Por quê, Caio? Uai, a carga negativa vai ficar na célula e a carga positiva vai sair. Então, aí, a partir daí que eu crio essa tensão elétrica. Tá, Caio, agora mais um raciocínio. Pô, vai sair potássio até acabar potássio aqui de dentro, né? Porque a concentração lá é maior, né? Ou até igualar a concentração? Não. Aí que eu quero que vocês entendam. Prestem muita atenção nisso, prestem muita atenção. Por que que não vai sair tudo de potássio? Porque pensa comigo. Tá saindo potássio, certo? Eu falei, tá saindo potássio. Tá. E por que está saindo potássio? Por causa da força química, né, que está jogando potássio para fora, diferença de concentração. Só que, quando eu tenho esse potássio fora, né, quando esse potássio está para fora, o centro da célula, do meio da célula, está ficando negativo. Né? E a parte de fora está ficando positiva. Então, eu crio também uma força elétrica. Tá? Então, tá saindo potássio, mas vai sair cada vez menos. Por quê? Porque tem uma força elétrica fazendo o contrário, tentando jogar potássio para dentro, por causa dessa diferença de potencial. Pegaram? Né? Por quê? Porque eu tenho carga negativa aqui, que acumulou, e carga positiva de fora. Então, a tendência da força elétrica é querer jogar o potássio para dentro. E a força química, por causa das diferenças de concentração, é jogar o potássio para fora. Caio, tá, peguei. Então, quando que isso vai parar? Vai parar quando a força química se igualar à força elétrica. Não é que vai sair todo o potássio, tá? Mas vai sair o tanto que a força química meio que se iguala à força elétrica, trazendo um pouquinho da física do ensino médio, tá? E esse ponto de parada, né, ponto de stop, a gente fala, né, que criou uma DDP. Né, uma DDP, no caso. Pensa comigo. Toda vez que sai mais potássio, né, saindo cada vez mais potássio, menor fica aqui, ó, menor fica o potencial. Por quê? O potencial é meio que a quantidade de negativo dentro da célula, tá? Então, se tem mais negativo, menor fica o potencial. Tá, então eu saiu o potássio até eu igualar a força química à força elétrica, né? Se eu tenho, tá, saiu o potássio, né? E ficou carga negativa. Então a gente criou uma diferença de potencial, tá? Em cada célula isso varia. Por quê? Porque não é só o potássio também que participa desse processo. Tem outros íons também, tá? Então cada célula vai ter uma FEM, né? Aqui, ó. Uma FEM diferente, tá? Por quê? Porque participam os outros íons. Então, tá, gente, eu criei uma tensão elétrica, então eu criei uma diferença de cargas. Como é que eu calculo essa tensão elétrica, né? Eu uso a equação de Nernst, tá? Eu uso essa equação aqui, ó. Como é que é a equação? A força eletromotriz, né? Ou seja, a diferença de potencial, né? Vai ser aqui, ó, 61 sobre Z vezes log da concentração interna do íon, né? Concentração na parte interna, dividido pela concentração na parte externa. Tá? E assim eu sei qual que vai ser a DDP que esse íon vai gerar. Né? A força eletromotriz. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, quanto maior for essa razão, né? Essa razão aqui, ó, da concentração, quanto maior for a diferença, maior será a tendência do íon de se difundir em uma direção. Então, se eu tiver, isso que eu falei, né? Se eu tiver maior concentração de K aqui, ó, quanto maior a concentração de K, mais ele se difunde para fora, né? Porque maior é a força química. Aí é maior a DDP também, maior força eletromotriz. Tá? Caio. Tá, entendi. Essa equação de Goldman aqui, ó, é o seguinte. Ela é usada, ó,
equação de Goldman. Ela é usada para quando eu tenho mais íons. Porque você percebe que eu não tenho só o K+, né? Eu posso ter, por exemplo, o K+, ou o Na+. Só que o sódio, né? O sódio é o contrário. Tá? O sódio, ele está em maior concentração fora da célula. E menor concentração dentro da célula. Então, a tendência dele é entrar. Então, ela cria, né? Se o potássio cria um potencial negativo dentro da célula, porque está saindo carga positiva, o Na+, cria um potencial dentro da célula positivo. Por quê? Porque está trazendo carga positiva para dentro. Entendeu essa parte? E, Caio, por que varia essa FEM, essa força eletromotriz, entre as células? Porque, né, participam mais íons e à medida, por exemplo, se eu tiver mais canais de potássio, né, mais passagem de potássio para dentro da célula, eu vou ter, né, mais carga positiva saindo. Então, a tendência da força eletromotriz é ser mais negativa dentro da célula. Tudo bem? Se eu tiver mais canais de potássio, a tendência é ser um pouquinho maior, né, menos negativa. Tá? Mas sempre é negativo. Sempre é negativo. Tá? Aí aqui, ó, quando eu tenho mais de um íon, eu uso a equação de Goldman. Tá? Vamos lá. Caio, como é que eu meço isso? Né? Além disso aqui, ó, além de usar isso aqui, além dessas equações, tem como fazer algum experimento que eu vou conseguir medir isso aí? Tem. Né? Aí, de novo, voltando na física. É tipo um voltímetro. Né? Você pega um eletrodo, né? um instrumento e coloca dentro do citoplasma e um fora, e você vai medir a diferença de potencial entre eles. É assim que mede a FEM, né, total de uma célula. Tá? É assim que mede o potencial de membrana. Experimentalmente, tá? Último tópico da aula, tá? E, de novo, isso aqui vai ser uma série de aulas, tá? Não vai terminar aqui. Vai ter potencial de ação, de repouso, né? Mas, tá, lembra, o potencial de membrana em repouso é negativo. E por que, Caio, que o potencial de membrana em repouso é negativo? Porque é o seguinte, olha só, pensa comigo. Eu tenho sódio entrando, né? Ou seja, o sódio, carga positiva entrando e carga positiva saindo pelo potássio. Você deve pensar assim, pô, se tem carga positiva entrando, carga positiva saindo, né? Vai dar na mesma, né? Não vai dar diferença de potencial porque tem carga positiva entrando e saindo. Só que a permeabilidade da célula pro potássio é muito maior. Então, aqui, ó, o desenho aqui, ó, tem muito mais canais de potássio mandando potássio para fora. Se eu tenho canais de potássio mandando potássio para fora, né, e menos canais de sódio entrando, então é mais carga positiva saindo do que entrando. Então a gente cria, né, uma diferença de potencial mais negativa, porque eu tenho mais carga positiva saindo. Então coloquei aqui, ó, no repouso, né, a permeabilidade da membrana celular é maior do que para potássio do que para sódio. Tá? Então, se o potencial do potássio, por exemplo, é menos 91, né, se fosse só ele sozinho na célula, se fosse só ele atuando, ele causaria menos 91 milivolts, né? Como eu tenho sódio também, só que o potássio ele tem muito mais peso, né? Por quê? Porque eu tenho muito mais canais, o potencial da membrana em repouso vai tender mais para o sódio, né? Para o potássio, né? Vai tender mais para o menos 91. No caso, geralmente é menos 71, menos 61, depende da célula, tá? Então, o potássio, por ter mais canais, né, mais jeitos de sair da célula do que o sódio de entrar, mais carga positiva para fora da célula, eu crio um potencial mais negativo. Entendeu? Mas não é o potencial do potássio, não é menos 91. Por quê? Apesar de ele ter um maior peso, né, porque eu tenho mais canais, ainda tem sódio entrando, mesmo que em menor quantidade. Tá? Só que, presta atenção aqui nesse raciocínio que é um pouquinho mais complexo. Tá? Olha só. Vamos supor que eu criei um potencial, né, de menos 61. Você concorda comigo que esse menos 61 ele não é nem o potencial do potássio, nem o potencial do sódio. Então, né, é o seguinte. O potássio ele tende a continuar saindo da célula. Por quê? Porque o potencial dele, né, não é suficiente para manter o potencial da célula, né,
não é suficiente para eu manter o potássio dentro. Porque lembra que eu falei que o potássio vai sair até atingir, né, a DDP de menos 91, porque é quando a força elétrica se iguala à força elétrica se iguala à força química, né, que é o que manda o potássio para fora. Só que, como ele não atinge nunca, né, na teoria, o menos 61, perdão, o menos 91, está no menos 61 ainda, vai sair potássio infinitamente. E o sódio, né? O sódio, mesma coisa, vai entrar sódio meio que infinitamente. Por quê? Porque a DDP da célula, né, não vai ser suficiente para parar de mandar sódio para dentro. Então vai cada vez mais sair sódio, entrar sódio, cada vez mais sair potássio. Caio, ferrou. Né? Esse potencial nunca vai se manter menos 61. Né? Vai ficar doido o potencial. É aí que tá. É aí que tá a mágica. Como é que a gente não deixa ficar doido? A gente tem umas bombinhas aqui, ó. Lembra aquela bomba de sódio e potássio? Que vai ficar mandando potássio para dentro e sódio para fora. Tá? Potássio para dentro e sódio para fora. E ela funciona por meio de energia, né? Gastando energia. Uma bomba de potássio e sódio. Tá? E essa bomba que vai ser responsável por não deixar ficar doido, não deixar a DDP ficar doida, né? Deixar no menos 61. No caso do potencial de membrana em repouso. Potencial de repouso. Tá? Galera, é isso a aula. Tá? Igual eu falei, a gente vai ter uma série disso no canal. Tá? É só a primeira aula. Então acompanhe. Tá? Vocês viram aqui, ó, tem um equipamento novo aqui, eu tô toda hora mexendo nele, que eu tô desacostumado ainda com ele. Tô com um tripé novo também pra câmera. Estamos investindo, tá? Então deixa o like aí pra me ajudar a investir cada vez mais e trazer um conteúdo melhor pra vocês. Me siga no Instagram, @espercaio, lá eu posto também conteúdo. De novo, clica aqui embaixo, né, no link da descrição que tem acesso ao roteiro. E se inscreva no canal se não for inscrito, né? Me siga no Instagram de novo, @espercaio, e até a próxima aula, tá? Com Deus!